Agora, de forma mais calma, eu quero contar para vocês o que realmente aconteceu aqui. Nessa imagem, é possível ver que eu estou na tribuna da primeira turma do STF. Eu estava me dirigindo ao ministro-presidente, ministro Flávio Dino, após o ministro Alexandre de Moraes ter negado questões de ordem que eu coloquei da tribuna. E por que eu venho esclarecer esse fato? Porque vocês estão vendo que tem um policial a menos de 1 metro de distância de mim, dirigindo a palavra a mim. E eu preciso esclarecer o que realmente aconteceu, porque inclusive está havendo discussões em grupos de advogados. Tem gente que tem coragem, inclusive, de questionar a minha posição enquanto advogado naquele momento. Nunca na história desse país um advogado foi advertido na tribuna por um policial. Eu não consigo acreditar que alguém possa achar isso normal. Em um tribunal soviético, isso é normal. E eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Nesse momento, tudo começou quando eu me dirijo primeiramente à tribuna e faço uma questão de ordem. O que é uma questão de ordem? Uma questão de ordem todo advogado pode e, na verdade, deve fazer quando houver no julgamento algum vício à forma, um erro à regra, a violação à lei. Quando estivermos diante de alguma nulidade, algum erro na forma no devido processo legal, você suscita uma questão de ordem, que tem a finalidade de corrigir o erro, sanar a nulidade em respeito ao devido processo legal. E o vídeo mostra que eu fiz isso de forma muito educada. Vejam só. Eu agradeço ao eminente ministro Alexandre, Dr. Jeffrey. Senhor presidente, uma questão de ordem, com licença. Não é a mesma. Certamente não. Por não. Primeiro eu quero cumprimentar Vossas Excelências, um ótimo dia de trabalho a todos. Ministro relator, nós apresentamos um pleito de desentranhamento de documentos de movimento do ministro Alexandre. 1239. Perfeito. Aqui está. Eu chego à tribuna e passo a fazer questões de ordem. Faço 3. E isso está assegurado na lei. Vejam só, aqui está o Estatuto da OAB, artigo 7º, inciso 11. Olha só, artigo 7º. São direitos do advogado. Inciso 11. Reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Ou seja, eu me dirijo até a tribuna, peço uma questão de ordem, o presidente me concede a palavra e eu faço a questão de ordem. Concluída a minha questão de ordem, eu volto para o meu lugar. O ministro-presidente dá a palavra ao relator. O ministro Alexandre de Moraes, então, passa a negar minhas questões de ordem. E um dos fundamentos para negar minha questão de ordem é que ele estava negando que eu mostrasse um documento, uma prova nos meus slides, porque esse documento não estava juntado no processo e sequer estava nas minhas alegações finais. Opa, pera lá. Nasceu neste momento, então, uma contradição fática. Nasceu neste momento uma questão de fato a ser solucionada, a ser resolvida, esclarecida. Estamos, então, diante de nova situação. Um esclarecimento de fato. É usual que advogado possa fazer um esclarecimento de fato. E ali eu precisava fazer. Por quê? O ministro Alexandre de Moraes disse que esse documento não poderia ser mostrado nos meus slides porque eu não havia juntado nas alegações finais. Não. Aqui, minhas alegações finais, página 267, aqui está o documento. Uma petição do advogado Zanin, quando defendia
o Lula em 2019 na Operação Zelotes. Eu queria mostrar que a tese do advogado Zanin à época se adequa exatamente ao caso do Felipe Martins. À época, o Lula respondia por uma minuta não assinada. A tese do ministro Zanin à época é que uma minuta sem assinatura não pode constituir ilícito, não pode constituir crime. Então, extremamente importante a mostrar nos meus slides que esse é o entendimento já do ministro Zanin. Inclusive, conseguiu a absolvição do Lula nessa operação com essa tese. Aí o ministro Alexandre de Moraes diz o seguinte, que eu não poderia mostrar porque não estava nas minhas alegações finais. Nasce, então, para este advogado, uma nova situação a ser questionada. Eu me dirijo novamente à tribuna e digo ao ministro presidente, presidente, eu tenho uma questão de fato. Gente, é super usual. Isso todos os dias nos órgãos colegiados. Quando o advogado fala, eu tenho uma questão de fato a corrigir, uma questão de fato a ser reanalisada, eles concedem a palavra ao advogado. O presidente concede a palavra para que o advogado corrija, então, algum apontamento fático. E é isso que eu faço. Acontece que no exato momento que eu me dirijo ao presidente, e o presidente diz para mim, não, o senhor não fará nova questão de ordem. Então eu me dirijo ao presidente e falo, presidente, posso fazer um apontamento em questão de fato? Um apontamento fático? Ele diz, não, o senhor não terá novo direito à questão de ordem. Eu só informo ele, não, excelência, uma questão de fato. Eu só tentei explicar que era só uma questão de fato. Quando eu falo de novo, e o ministro fala não para mim de novo, então veja, eu só pedi uma reconsideração. Esse policial se aproxima da tribuna, esse policial vem até mim com cara feia, falando comigo. Esse policial vem gritando comigo. Vai pro teu lugar, senta, doutor. Então veja, eu estou conversando com o presidente da sessão, exatamente isso. Presidente, uma questão de ordem. Ele fala, não, doutor, o senhor não fará nova questão de ordem. Aí eu digo, só um apontamento de fato. Ele fala, não, doutor, está indeferido. O policial já vem. Então não existiu um bate-boca entre mim e o presidente. Diferentemente até do que estão dizendo em grupo, não, o Chiquini deve ter tumultuado na tribuna. Vocês viram no vídeo como eu estava educado. Eu sei me portar de beca numa tribuna. Eu não estava tumultuando, eu estava agindo de forma muito cordial no exercício legítimo da defesa. Esse policial, então, se dirige até mim gritando comigo, mandando eu sentar. Ele não pede para eu sentar, ele chega gritando. Imagine, o policial não pode dirigir a palavra a mim. Eu, então, viro pro policial e falo, você não pode dirigir a palavra a mim. Você está me expulsando da tribuna? E o policial, senta agora, vai sentar. Gritando comigo. Olha a distância que ele está. Essa foto foi tirada pela imprensa, o Poder 360, estava cheio de imprensa ali, eles assistiram tudo. Quando eu começo a falar com o policial, eu falo, você não pode falar comigo. Você não pode me mandar sair. Você está me tirando da tribuna? Eu falo pro policial, você está me expulsando da tribuna? Quando o Flávio Dino começa a falar, por favor, doutor, por favor, doutor. Então, tem um vídeo que o Flávio Dino fica, doutor, por favor, doutor, doutor, por favor. Eu não estou naquele momento batendo boca com o Flávio Dino, diferente do que estão imaginando. Não, ele está falando, por favor, doutor, porque eu estou questionando o policial. Por que é que o policial está dirigindo a palavra a mim, gritando comigo, com palavras de ordem, mandando um advogado sentar? Essa cena não existe. Nunca na história do nosso país um advogado foi mandado sentar por um policial. Por isso que se vê no vídeo o Flávio Dino falando para mim, por favor, doutor, senta. É porque eu estou questionando o policial e não o presidente. Eu não estou insistindo para falar. Eu não estou batendo boca, presidente, eu quero falar, eu quero a palavra. Não. Quando o ministro Flávio Dino disse para mim, pela primeira vez, que eu não tinha questão de ordem, eu só insisti uma vez. Excelência, só uma questão de fato. Ele poderia me conceder a palavra. Ele falou não, eu iria voltar para o meu lugar imediatamente. Não posso ficar ali na tribuna. Eu iria voltar no lugar.
Só que nesse momento o policial já veio me questionando. Então eu questiono o policial quando tem essa cena. E por que está criando dúvida de como as coisas aconteceram? Porque a câmera não estava em mim e o meu microfone foi desligado. Então as pessoas que estão assistindo pela TV Justiça não veem o policial falando comigo, não escutam o policial falando comigo e não escutam eu falando com o policial. Só enxergam o Flávio Dino e o que o Flávio Dino está dizendo. Olha só. Vossa Excelência pode retornar ao seu lugar, Vossa Excelência terá a sustentação oral. A questão de ordem está indeferida, doutor. Doutor, por favor, retorne ao seu lugar, por favor. Vossa Excelência vai ter o seu tempo para formular as suas teses de defesa. Eu dei ordem para o policial. Viu o que ele falou? Eu dei ordem pro policial. Porque eu questiono para ele, eu falo, presidente, o policial tá me tirando da tribuna? Eu tô sendo tirado da tribuna por um policial? Eu falo. Aí ele diz, eu dei a ordem pro policial. Por favor, volte pro seu lugar. Por favor, retorne ao seu lugar. Muito obrigado. Nada disso teria acontecido se aquele policial não tivesse se metido onde não foi chamado. O ministro-presidente não chamou ele. Eu não estava desrespeitando uma ordem. Isso não aconteceu. Toda essa cena que vocês estão vendo, as pessoas estão achando que eu estou ali insistindo em falar. Não, eu não insisti em falar. Eu estou ali questionando a atitude do policial. O que esse policial está fazendo a 1 metro, menos de 1 metro de distância de mim, gritando comigo, mandando eu sentar? Como assim mandando um advogado sair da tribuna? É disso que se trata. Então, o fato está esclarecido. Eu exerci um direito legítimo que todo advogado deve exigir, de respeito ao devido processo legal, fiz um apontamento de questão de ordem, depois retornei sim à tribuna para fazer uma correção de fato, o que é usual, me foi indeferido e eu voltaria normalmente para o meu lugar. Não fosse um policial vindo gritar comigo. É disso que se trata. O vídeo deixa muito claro. Agora, não tem áudio a provar o que eu estou falando. Por sorte, tem aquela foto que foi tirada pela imprensa do policial bem próximo a mim. Então, para esclarecer o que aconteceu. Sim, eu fui expulso da tribuna de beca, exercendo um direito legítimo, fazendo uma questão de ordem, o que os advogados devem fazer sempre que estiverem diante de uma nulidade. Eu fui expulso por um policial da tribuna, que não poderia ter dirigido a palavra a um advogado que está no exercício da função, no exercício legítimo da defesa. Esclarecido isso, a todos que ainda estavam com dúvida, eu sou Jeffrey Chiquini, deixo aqui um grande e forte abraço a todos.